Meus caros irmãos, a liturgia de hoje nos fala bem dentro do espírito do advento, desta primeira parte, falando da segunda vinda de Cristo, nos preparando para o grande encontro com o Senhor. Na leitura do profeta Isaías, nós temos uma mensagem muito esperançosa, com figuras belas, uma mensagem que os tempos messiânicos vão trazer a paz. Evidentemente, essa mensagem, nos quer ver, o fruto dos tempos messiânicos, né? Quando vier o Messias, ele vai nos abrir o reino de Deus. E aí desse reino, ele usa as figuras que são desse tempo, não é? O lobo e o cordeiro viverão juntos. O leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. É uma linguagem simples, não existe nada de mal, né? No predador e na presa, eles foram criados assim. Mas o profeta usa dessas figuras de paz para falar da grande paz que virá com a vinda do Messias. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto as suas crias descantam juntas. O leão comerá a palha como boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa, e o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. E assim ele vai. Para falar deste tempo de paz, que é a eternidade, da paz perfeita, que já se iniciou com a vinda do Messias. Porque todo aquele que crê em Deus, procura estar em estado de graça, recebe os sacramentos, já tem o reino de Deus em semente, iniciado. A sua plenitude será na vida eterna. Mas Jesus já nos salvou. Ele, com o seu sacrifício perfeito, com o oferecimento de si mesmo, o cordeiro imolado, que João Batista diz, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É fundamental isso, por isso essa frase aparece na liturgia. Ele estabeleceu a paz entre Deus e os homens. Ele é a ponte, ele é o pontífice que uniu novamente Deus e os homens, visto que os homens, apesar de terem pecado, não tinham como corrigir aquilo que fizeram. Então, o homem representado em Jesus, verdadeiro homem, alcança a salvação porque ele é também o verdadeiro Deus e pode oferecer aquele sacrifício perfeito por nós. Então, esse é o anúncio deste tempo messiânico que aparece na primeira leitura. E São Paulo fala de algo maior, que não pode ser só a circuncisão, mas uma verdadeira conversão. E é o Evangelho que nos traz a grande figura de João Batista. João Batista é uma das grandes figuras do advento, né? Ele e Nossa Senhora são as duas figuras principais do advento, porque ele é precursor de Jesus. E veja que foi precursor de muitas formas. Foi precursor já no seio de Isabel. Quando Nossa Senhora vai visitá-la, ele estremece. A vida intrauterina, né? Estremece porque ali está Jesus no seio de Maria. É precursor aqui na pregação da palavra. É precursor de Cristo no batismo, que Nosso Senhor vai elevar à condição de sacramento. E é precursor de Jesus na perseguição. E no martírio, vai morrer pela verdade. E é um homem forte, positivo. Muita gente não gosta de gente assim, né? Nós temos visto isso nos nossos dias. O cara que diz a verdade, diz direto, tem gente que não gosta disso. E ele vai dizer a verdade a quem quer que seja, até o rei. Você não pode ter a mulher do teu irmão, por isso ele vai morrer.
E é interessante que Mateus, que escreve o seu evangelho direcionado aos judeus, vai dizer que ele convertei-nos, porque o reino do céu está próximo. Isto é uma palavra que nós temos que guardar constantemente. Convertei-vos, que o reino do céu está próximo. Está próximo, está aqui já em semente e está próximo à sua plenitude. A qualquer momento podemos ser chamados para estar diante de Deus. Está próximo. E está, mas eu ainda tenho 50 anos de vida. Muito bem, está próximo. Está próximo porque 50 anos diante da eternidade é nada. Então está sempre próximo. E este é o tempo que temos para a conversão. Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E aí veja Mateus, que escreve aos judeus, vai dizer, João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse, esta é a voz daquele que grita no deserto. João Batista também é uma figura da igreja. A igreja grita no deserto do mundo, pedindo a verdade, pedindo o respeito à vida inocente, falando quanto ao aborto, falando quanto à eutanásia, falando quanto à injustiça, falando quanto à trapaça, pregando os mandamentos. É uma voz que grita no deserto, por isso muitas vezes é caluniada, porque incomoda, como João Batista incomodava. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Precisamos endireitar as nossas veredas também, a nossa vida. Veja como o Novo Testamento prolonga o Antigo Testamento, falando de uma fé viva, concreta. Não é algo abstrato. Ah, eu amo Jesus, mas pinta o 7. Não. Mentira, não ama nada. Vós sereis os meus amigos se fizerem aquilo que vos digo. Aí sim. E aí não era uma figura simpaticona não, né? João usava uma roupa feita de pelo de camelo. Camelo não é um bicho muito cheiroso não, sabe? E um cinturão de couro em torno dos rins. Toda a tradição antiga, até o símbolo, né, que o padre usa, deve ser colocado na altura dos rins. Porque para os antigos, a sede, né, da procriação estava nos rins. Esse é o simbolismo. Então, é um sinal de castidade. O cinto está na altura dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Está servido, gafanhoto com mel do campo. Isso é um homem rústico, né? Penitente. Por isso que se acha que ele teve contato com os essênios, que esperavam também o Messias num mosteiro de Qumran, fazendo penitência. Os moradores de toda Jerusalém, todo mundo ia ao encontro de João, confessavam seus pecados e eram batizados no Rio Jordão. O batismo de João é um batismo de conversão. É a frase dele, convertei-vos, porque o reino do céu está próximo. Então veja, a conversão é importante, mas não vai ser o suficiente. Quem se converteu tem que receber a graça de Deus. Tem que receber o batismo para ter a vida da graça. Se pecou gravemente, tem que confessar. Não tem jeito. Então, o batismo de Jesus, os sacramentos e a igreja são o caminho de salvação que nosso Senhor vai instituir para nós. E aí, veja como é que é o espírito de João Batista, como ele é também precursor de Jesus na força da pregação. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João lhes disse: raça de cobra venenosa, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? É a bagunça, mas na hora que vai chegar a turma forte mesmo, aí vamos dar um jeito aqui, né? Vamos ver se a gente consegue tapear a Deus. Não vai dar não. Há muita tapeação nesse mundo, mas diante de Deus não vai dar. Ou se vive uma vida honestamente diante de Deus, ou então está indo para o caminho do lugar ruim. Essa é que é a verdade. Produzir frutos, olha aqui a vida concreta, que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer, Abraão é nosso pai. Isso é o erro
dos judeus desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento temos o templo, temos a arca. Ninguém pode conosco. Invadiram o templo, quebraram tudo, roubaram a arca e levaram o povo para o exílio. E aí a crise, né? Mas Deus não está vendo isso? Será possível? Somos o povo de Deus, o povo de Deus mesmo? Viviam o seu mandamento ou iam para os lugares altos praticar a idolatria? E hoje também estamos praticando a idolatria. Comamos e bebamos, vidas desregradas, se vive como se Deus não existisse. Não, isso não é catolicismo, não. O tempo do advento é para anunciar isso aqui. Por isso que João Batista é a imagem importante, a figura importante do advento, porque ele anuncia o evangelho. E por isso que ele é a imagem da igreja, que tem que anunciar o evangelho. Pregava no deserto, até para as pedras, porque tinha que pregar. Deus pode fazer nascer filhos de Abraão até dessas pedras. Já estou fazendo um pequeno curso sobre os novícios, me falava hoje sobre o juízo final. Um dos motivos do juízo final é para o reconhecimento da glória de Deus, para o reconhecimento da sua providência e para a punição do desprezo da sua misericórdia. Desprezam a lei de Deus, desprezam os ensinamentos. Não vai ficar barato, não. O pessoal está acostumado, desde o mais alto nível até os mais baixos, a ser esperto. E como dizia muito bem Dom Assis Lopes, esperteza demais atrapalha. Porque eles pensam que são tão espertos que podem enganar até a Deus. Não vai dar, não. Vamos viver já, agora, o evangelho. Olha as palavras dele. O machado já está na raiz, ó. É machadada, hein? Cuidado. Baixa a cabeça aí, que o negócio não vai ser fácil, não. Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Aqui é uma das grandes virtudes de João Batista. Muitos nesse tempo, estudam historiadores, se disseram Messias. Teutas, tem um bocado de gente lá. E o historiador estuda até de um modo indiferente e diz, Jesus foi aquele que teve mais êxito. Jesus é o Messias. E João Batista o diz, não sou digno nem de carregar suas sandálias, né? Isso é trabalho do pajem, né? Vai estar carregando sandália. Para falar da grandeza de Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, o fogo do Espírito Santo. Está com a pá na mão, vai limpar a sua eira e vai recolher o trigo. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E para mim é muito difícil entender como é que se fala tanto do Jesus de misericórdia de um jeito tão inconsequente. Jesus é misericórdia. Outro dia tinha um infeliz aí, que, vou dizer o nome dele não para não fazer mais propaganda, mas ele, teólogo, saiu da igreja, pintou o 7 aí, e agora os tempos estão favoráveis para ele, e ele vai dizer, vem aí dizer que não tem inferno, não tem purgatório, não tem nada. E diz até que tem alguns santos aí que não deviam ser canonizados. Ele, logo quem? Um dos promotores da teologia da libertação, vem falar essas besteiras, porque não querem ouvir isso. A palha lhe queimará no fogo que não se apaga. Deus é amor e misericórdia. E Ele já deixou todos os instrumentos de misericórdia. Deixou-nos o confessionário, deixou-nos a Santa Eucaristia que nos alimenta, nos fortalece, deixou-nos a doutrina, deixou a Sagrada Escritura, deixou tudo. Agora o cara quer se salvar sem fazer nada, sem fazer esforço. Aí, como diz lá o malandro, lá perto do Morro de São Carlos, lá perto de onde eu moro, quem quiser moleza, vá mastigar água. É isso aí. Tem que fazer força. Tem que se empenhar. Nos empenhamos por tantas coisas. Para ganhar dinheiro, né? Para ficar bonitão,
mas não nos empenhamos pela vida eterna, pela nossa salvação, tem alguma coisa errada. Então, meus irmãos, vamos ouvir hoje com muita devoção a palavra de João Batista. Convertei-nos, porque o reino do céu está próximo.